Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte. Hoje a gente vai ver a verdade aí por trás de uma manchete que ganhou a mídia, condenando mais uma vez a gordura saturada. E também você vai gostar dessa próxima que a gente vai falar. A gente vai ver da alimentação de uma nutricionista conceituada aqui que resolveu compartilhar o que ela come. Então a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Esse vai ser o segundo assunto, então se prepare para essa parte, vai ser muito interessante. E claro, a primeira parte vai ser muito interessante também, mais uma vez falando da gordura saturada. Vamos ver o que tem por trás das manchetes, vamos ver o que o estudo falou, vamos ver o tipo de manchete que saiu. E vamos ver o que tudo isso, se tem fundamento ou não tem fundamento. Doutor Souto, pronto para a batalha, tudo bem? Prontíssimo, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Ótimo, então vou começar já com a manchete, tá? A manchete principal que saiu no UOL é o seguinte: não tem só dessa vez, entre aspas, um cheeseburger basta para detonar o metabolismo, tá? Eles começam, no estudo publicado no jornal de investigação clínica, homens saudáveis e que não estavam com sobrepeso ingeriram um composto com quantidade de gordura saturada equivalente a 2 cheeseburgers com bacon e uma porção grande de batata frita ou 2 pizzas de pepperoni, como se alguém conseguisse comer tudo isso, né? Mas tudo bem. Outro título, né, dentro do mesmo artigo que eles colocaram é o seguinte: Junk food deixa o corpo momentaneamente com diabetes. Yes, né? Claro, com certeza. Portanto, o lanche cheio de gordura saturada nos deixa momentaneamente com o metabolismo de quem possui diabetes. Não, né? Não. Eles falam uma coisa boa e daí eles justificam aquilo com uma coisa totalmente errada. E é exatamente isso que a gente vai falar agora, tá? Saiu esse estudo, então a gente vai investigar um pouco mais a fundo. Se essa gordura saturada vai deixar você mais insensível, digamos, à insulina, que é um dos grandes problemas da diabetes. Será que o problema, então, é da gordura saturada? O que acontece? O que o estudo diz? Como é que o estudo foi feito, doutor Souto? Vamos ver essa coisa para saber de onde saíram essas manchetes e se elas merecem ou não merecem alguma credibilidade. O pessoal mais velho talvez lembre de um quadro que tinha na televisão, chamava Acredite Se Quiser. Uhum. Né? E aí entrava uma voz e dizia assim: o estranho, o bizarro, o inesperado. Lembra disso? Isso eu lembro, eu não sei tão velho assim, pô. Então, a gente tá velho, cara. Então, assim, isso aqui, essa manchete é o estranho, o bizarro, o inesperado. Tá? Porque, assim, primeiro é a foto, tá? Nós vamos botar o link e eu sugiro que vocês cliquem e olhem, porque eu tô vendo a fotografia, eu vou descrever para vocês. À esquerda, na tela, tem 2 donuts recobertos com chocolate e coisinhas coloridas, assim. No meio tem um monte de batata frita. À direita tem um pão de hambúrguer fofo, daqueles com gergelim em cima, e a gente visualiza ali um tomate e uma cebola. Tá? E em cima tem uma pizza, 2 fatias de pizza. Tá? Essas coisas todas que eu acabei de citar são fonte de... Não, entendi. Carboidratos, né? Carboidrato, e tá não certo? do melhor tipo. Deve ter, assim, um monte de amido, no caso da batata, um monte de farinha, no caso do pão fofo, dos donuts e da pizza, tá? Um monte de açúcar, nos casos dos donuts, e um pouquinho de gordura está presente em cada uma dessas coisas, mas é evidente que eu acabei de descrever para vocês as maiores fontes imagináveis de carboidrato do pior tipo. Tá? É isso. E aí... o estudo trata sobre gordura saturada. Bom, exato. deveria ter, sei lá o quê, um pedaço de coco ali, né? Se o objetivo fosse falar de gordura saturada. Exatamente. Um queijo, alguma coisa assim. Mas tá bem, vamos adiante. Tá? Pessoal, o estudo é o seguinte, o estudo não fala em hambúrguer, o estudo não testou, porque quem lê isso aqui pensa o seguinte: bom, eles devem ter pegado pessoas, deram cheeseburger para elas comerem e mediram alterações no metabolismo. Não. O estudo foi feito com 14 candidatos voluntários sadios, magros, saudáveis. Tá? Metade consumiu uma quantidade significativa de óleo de palma. Tá? Óleo de palma é 50% gordura saturada. Tô de cabeça, vocês confiram se eu tô certo, mas é 50% saturada, 40% monoinsaturada e 10% poliinsaturada. É meio parecido com óleo de coco, um pouco assim, no perfil de saturados. O óleo de coco, ele tem mais saturado. Não é 90, assim. Na verdade, 90% óleo de coco. Isso. Tá? Então, o óleo de palma, ele tem 50% saturado. Não é um azeite de dendê isso aí, doutor Souto, no Brasil? Não é conhecido? Não é bem a mesma coisa. É meio diferente, ok. Não é. O óleo de palma, ele vem de umas frutinhas que tem numa determinada palmeira lá. Tá? Então, até o termo ácido palmítico vem disso, né?
Bom, mas enfim. Então eles fizeram isso aí. Fizeram isso aí por 2 anos? Não. Fizeram isso aí por 1 mês? Não. Fizeram isso aí por 1 semana? Não. O teste foi uma única. O teste era ver o objetivo era ver o efeito agudo da administração desse volume grande de óleo de palma, tá? Numa série de coisas metabólicas, tá? Ok. O que eles descobriram? Tá? Eles descobriram o seguinte, tá? Que ocorre uma diminuição aguda, tá? Da sensibilidade à insulina no organismo, em particular no fígado, no tecido adiposo, no músculo, etc. No corpo inteiro. Aí eu vou fazer o seguinte comentário, Rodrigo. Isso é uma novidade? Já sabia, Não. né? Isso não é uma novidade. Tá nos livros. Olha, eu acho que se eu pegar os livros que eu estudei nos anos 80, lá no início da faculdade de medicina, tá, já constava lá que ácidos graxos livres induzem resistência à insulina. Tá? Mas isso é um fenômeno agudo, pessoal. Tá? Então eu vou fazer a seguinte comparação. É bom o sujeito ter a frequência cardíaca alta o tempo todo? Não é bom, né? Se a pessoa tem uma taquicardia constante, assim, isso aumenta o consumo de oxigênio pelo coração, isso aumenta o risco de uma série de coisas. Tá? Inclusive, pacientes que têm frequência cardíaca muito elevada são medicados pelo cardiologista para conseguir baixar a frequência cardíaca. Agora, se você, Rodrigo, pegar e subir 5 lances de escada bem rapidinho, pulando de 2 em 2 degraus, quando você chegar lá em cima, o que vai acontecer com a sua frequência cardíaca agudamente? Comigo nada, mas uma pessoa normal ia ficar cansada. Zagalo, velho. Então, é óbvio que a frequência cardíaca vai acelerar e muito, ok? Isso significa que fazer exercício é ruim para a saúde, é ruim para o coração. Mesma análise, Não, né? né? É a mesma análise, mesma Tá conclusão. certo? Então, o efeito crônico do exercício é benéfico, embora agudamente o exercício seja um estresse que acaba produzindo uma resposta aguda, que se fosse crônica seria ruim. Perfeito. Deu para entender? Então vamos pegar um outro exemplo. Tá? Se eu pegar um paciente diabético e especialmente os diabéticos tipo 1, tá? Mas também aqueles diabéticos que têm uma dificuldade maior no controle da glicose, esses que estão nos ouvindo vão poder confirmar o que eu estou dizendo. Se a pessoa fizer uma atividade física muito intensa, tá? Então, por exemplo, um HIIT, né, aquele exercício de alta intensidade intervalado, tá? Ou uma aula de bike, alguma coisa assim. E depois, logo depois, a pessoa medir a glicose vai diminuir ou vai aumentar? Ela vai aumentar, pessoal. Tá? Ela vai aumentar, por quê? Porque o sujeito já tem resistência à insulina e com a descarga de adrenalina e de cortisol provocada pelo exercício de alta intensidade aumenta a glicose. Ok? Por quê? Para disponibilidade de energia, né, rápido ali no... Exatamente, são hormônios da fuga ou da luta, tá certo? Então o corpo precisa produzir quantidade alta de glicose rapidinho para estar pronto para lutar ou para fugir. Tá? É normal que haja um aumento agudo da glicose logo após. Então quer dizer que o exercício é ruim para o diabetes? Pois é. Não, né, pessoal? Tá? O exercício é maravilhoso para o diabetes, porque ele pode aumentar um pouquinho a glicose logo depois, mas cronicamente o exercício reduz a resistência à insulina. Isso, exato. Então vocês devem estar vendo onde é que eu quero chegar. Tá? O que eu quero chegar é o seguinte, esse estudo mostrou algumas alterações agudas, tá? Que todo mundo já sabia que acontecia, não tem nada novo aqui. Tá? A gente sabe que se eu consumir uma quantidade maior de gordura numa refeição, até que esses ácidos graxos parem de circular na corrente sanguínea, sejam então utilizados como fonte de energia, até que eles desapareçam do sangue, naquele período ali, a resistência à insulina aumenta. Que faz total sentido, se a gente for pensar, né? Mas é lógico, Rodrigo, olha aqui, ó, tu acabou de colocar um negócio de gênio, tá? Eu tenho um monte de ácidos graxos circulando, então eu não preciso dar uma certa resistência à insulina, de modo que ao invés de usar açúcar, eu use os ácidos graxos naquele momento. Exato. É claro, né? É óbvio. Tá? Então, eu quero saber como é que eu vou conciliar as conclusões que os autores tiram no estudo, de que
o consumo do óleo de palma aumenta a resistência à insulina com os incontáveis ensaios clínicos randomizados de comida mesmo, cronicamente, por semanas, ou em algum caso até anos, tem estudos de 2 e 3 anos de duração, onde eu tenho um consumo mais elevado de gordura e mais baixo de carboidrato, e a resistência à insulina melhora, a glicemia melhora, os pacientes diabéticos ficam melhores, alguns deixam de ter valores de exame de diabéticos, param de usar remédios. Então, como é que a gordura pode ao mesmo tempo ser ruim e boa? Exato. É porque um está olhando o efeito agudo e o outro o efeito crônico. Assim, que gente que publica em revista científica não entenda isso, ou é má fé, ou é um nível de ignorância que para mim é difícil de entender quando se está nesse nível acadêmico, quem publica numa revista como essas. Ou por outra. E os pares deles que revisaram isso aí. Exato, tá certo? Como é que não sacaram isso? Isso é tão óbvio. Pelo amor de Deus, eu vi isso assim durante o horário do almoço, que eu não almocei hoje, não deu tempo, em jejum, em 20 minutos passando os olhos, eu disse, é tão evidente que eles estão obviamente equivocados no sentido de confundir o efeito agudo com o efeito crônico. Exato. E o perigo está em tangibilizar esse estudo para fazer a população geral entender, que é basicamente o que a mídia faz, né? Então ela falou de novo, lembrando que a gente começou com o quê? Começou com comer o cheeseburger, vai ficar resistente à insulina. Por causa do quê? Não por causa do pão e tudo que porcaria que vem no cheeseburger, mas por causa da gordura saturada. A coitada da gordura saturada. Então, o negócio é realmente assim, o pessoal parte da conclusão, porque em ciência, né, como todo mundo já deve saber, a gente quer chegar à conclusão, a gente não parte dela. Tá? A gente formula uma hipótese, e a gente vai testar essa hipótese para ver se a gente consegue refutar a hipótese. Se a gente não consegue refutar, ela se fortalece, tá certo? Aqui não, eles partiram, como é comum no mundo da nutrição, da conclusão. A conclusão é qual? A gordura é o Judas, tá certo? Assim, a gordura faz mal, ela tem que fazer mal. Tá certo? Assim, que eu quero. Já que ela tem que fazer mal, eu vou verificar coisas que corroborem isso. Tá? Então, eu faço um experimento, algumas coisas melhoram, outras pioram e tal, mas, bom, aquelas que eu verifico que fecham com a ideia de que a gordura faz mal, essas me interessam, eu vou publicar. Os incontáveis estudos que mostram que uma dieta de baixo carboidrato e com um pouco mais de gordura melhoram o diabetes e a resistência à insulina, bom, esses a gente nem dá bola e nem cita. Faz um estudo bebendo um copo de óleo de palma e medindo algumas horas depois, nos quais vai haver, obviamente, uma alteração transitória da resistência à insulina, etc. E aí isso prova que comer cheeseburger uma vez só aumenta a sua chance de ficar diabético. É tão louco isso, por isso que eu disse, é o bizarro e inesperado, tá certo? Sem contar que, como eu falei com você antes, doutor Souto, eles compararam tomar um copo de palma, óleo de palma, que por sinal eu acho que é azeite de dendê sim, viu, doutor Souto, porque o que eu tinha visto, eu fui verificar. Mas é o seguinte, compararam depois isso com outro líquido misterioso que ninguém sabe, e depois, durante o artigo, eles comparam um resultado com o outro, sendo que ninguém sabe que bendito outro líquido é que o pessoal tomou pra comparar, né? Que é bizarro também, né? É muito bizarro. O veículo que eles chamam. Em 2013, agora eu tô vendo 2013 foi um ano produtivo no blog lá. Em 2013 eu escrevi uma postagem para tentar explicar por que algumas pessoas que fazem uma dieta de baixo carboidrato podem ter um aumento provisório, discreto da glicemia em jejum. Nós até já tratamos sobre isso num podcast passado. Tá? Mas aqui eu vou relembrar para vocês verem como isso aqui que esse estudo viu agora não é nenhuma novidade. Tá? Olha lá. Quando reduzimos significativamente os carboidratos da dieta, o corpo passa a usar a gordura como fonte de energia, por isso perde-se peso. Mas alguns tecidos necessitam de certa quantidade de glicose. O sistema nervoso central, rins, células do sangue e o fígado produzem essa quantidade. Ao mesmo tempo, os demais tecidos, músculos, gordura, deixam de utilizar essa glicose para que a mesma fique disponível para os órgãos que precisam. Isso faz com que, às vezes, a glicemia de jejum fique mais alta. Tá? Bom, isso era uma explicação simplificada. Na mesma postagem, eu fiz uma explicação, eu botei ali, essa é a explicação simplificada e agora vem a explicação nerd. Então, agora a explicação nerd para vocês. Tá?
Quando em cetose, portanto, por definição com insulina muito baixa, o metabolismo muda da oxidação de glicose para a beta-oxidação de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, agora vem a parte que eu quero que vocês prestem atenção. Estes ácidos graxos passam a ser liberados em grande quantidade por ação da lipase hormônio sensível. O aumento de ácidos graxos livres, Free Fatty Acids, FFA, ácidos graxos livres, na circulação é o responsável pela indução de resistência à insulina, especialmente nos músculos. Isto é fisiológico, isto é normal e isto é necessário, pois em virtude da dieta low carb, a quantidade de glicose disponível produzida pela gliconeogênese é limitada e precisa ser reservada para as células que dependem de glicose, como é o caso das hemácias, dos neurônios, que podem ser supridos apenas parcialmente por corpos cetônicos. E ainda escrevi aqui, não é maravilhosamente elegante esse nosso metabolismo? Tá certo? Lindo. É fantástico. Então, quando eu tenho grande quantidade de ácidos graxos livres na circulação, os músculos se tornam mais resistentes à insulina porque eles vão usar a gordura como fonte de energia e poupa a glicose para o cérebro. Então, é normal, é fisiológico. Então, se eu fizer uma coisa que não é nem normal e nem fisiológica, que é beber um copo de óleo de palma, eu vou ter uma elevação de ácidos graxos livres no sangue e isso vai fazer que por algumas horas eu fique mais resistente à insulina. Repito o que eu escrevi aqui, isso é fisiológico, isso é normal, isso é necessário. O que está escrito aqui que significa que consumir esse óleo de palma vai aumentar o meu risco de ficar diabético? Isso é uma confusão primária, primitiva, pueril, entre efeitos agudos e efeitos crônicos. Seria melhor se pudesse falar palavrão, que eu acho melhor não falar. A gente isso, pode colocar assim que o nível tá melhor, assim, né? Exato, que então, às vezes dá vontade, que é tão inacreditável. O pessoal confunde a resistência à insulina patológica, que é a doença, tá certo? Aquele negócio, a pessoa passou anos da sua vida comendo muito açúcar, pão, massa, donuts, e aí ela acaba tendo níveis cronicamente elevados de insulina e, portanto, o corpo fica resistente à insulina, o que vai acabar levando ao diabetes, com a resistência à insulina fisiológica, que é aquela que acontece em dieta de baixo carboidrato, quando a pessoa está com a insulina baixa, mas com a glicose durante as 24 horas também baixa. Ela só aumenta um pouquinho de manhã. Por quê? Porque de manhã a pessoa tem mais cortisol. A gente já explicou há uns minutos atrás que o cortisol faz o fígado fabricar um pouco mais de glicose. Como a pessoa está com a resistência à insulina fisiológica, a glicemia em jejum aumenta um pouquinho. Agora, que quem está nos ouvindo aqui não soubesse isso, tá bem. Mas quem escreve aquele artigo ali devia saber, né, Rodrigo? Com certeza. O pessoal entendente tem insulina, né, de um lado, e depois, do outro lado, tem o glucagon, tem a adrenalina, o cortisol, que aumentam a disponibilidade de açúcar no sangue, e a insulina, na verdade, tenta abaixar, digamos, essa quantidade de açúcar no sangue, né? Basicamente isso. Então, para o pessoal entender como é que funciona, né? Então, imagina se o corpo sendo uma máquina extremamente otimizada como ela é, se tivesse um monte de energia na forma de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, e ainda assim o corpo permitisse que o açúcar seja, né, colocado também junto lá, isso não seria uma coisa otimizada, não seria um metabolismo perfeito, desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução, né? Então, acho que a principal mensagem desse negócio que você falou realmente, a visão míope do que acontece de forma aguda, logo agora, e a interpretação disso como sendo algo que se aplica cronicamente, né? É aí que está o grande erro. Tem uma outra grande bobagem também nesse artigo, que é o seguinte, eles dizem que agudamente ali há alterações no sentido do aumento do conteúdo lipídico no fígado. Bom, a maior parte disso, porque esse estudo ele tem uma parte em humanos e uma parte em roedores. Nós já conversamos aqui em podcasts passados que os roedores, eles são uma espécie que evoluíram com uma alimentação diferente e especificamente os roedores respondem mal a uma dieta de alta gordura saturada. Então eles usam os roedores para justificar o porquê que isso aumentaria a gordura no fígado. Aí eu pergunto, e os ensaios clínicos randomizados, que são vários em humanos, que mostram que uma dieta de baixo carboidrato e com um pouco mais de gordura diminui a gordura no fígado? Como é possível que a mesma gordura aumente e diminui a gordura no fígado? Vocês veem que é o mesmo problema, a mesma ignorância, quer dizer, eles se baseiam num modelo animal que não serve para isso, que é o roedor, e utilizam
um aumento transitório, porque veja bem, aquela gordura que eu consumo, esse óleo de palma, ele vai ser ele vai entrar, vai ser absorvido pelo intestino, ele vai no fígado, onde ele vai ser empacotado, tá, em partículas chamadas VLDL, tá, que são as partículas que levam essa gordura para o resto do corpo, para essa gordura ser oxidada pelas células e tal. Então é evidente que logo depois de eu beber um copo de óleo de palma, vai haver um aumento transitório da gordura presente dentro do fígado, tá certo? Sim. Agora, os estudos, ensaios clínicos randomizados, cujo desfecho é se a gordura no fígado diminui ou não depois de dias ou semanas de uma dieta de baixo carboidrato, muito embora essa dieta de baixo carboidrato tenha mais gordura, mostram redução da gordura no fígado. Tá? Então, é mais uma vez um raciocíniozinho simples, primitivo, onde o pessoal olhou o efeito agudo e dá a entender na discussão do artigo de que esse efeito agudo explicaria o porquê que as pessoas que consomem gordura aumentam a sua chance de ter gordura no fígado. Só eles esqueceram de um pequeno detalhe, de olhar para a realidade lá fora, tá certo? É incrível isso. Nós já falamos uma outra vez, mas não custa relembrar, é a história da ciência da fada do dente, né? Ciência da fada do dente é aquela assim, um dia a criança perde um dentinho e bota lá e aparece R$1 debaixo do travesseiro. Bom, depois ela perde um dente molar que é maior e aparece R$5 debaixo do travesseiro. Bom, aí depois ela perde 2 dentes e aparece R$10. Então ela faz uma teoria, ela diz assim, olha, a quantidade de dinheiro é proporcional ao tamanho do dente, proporcional à quantidade do dente. Então é proporcional ao volume total de dente debaixo do travesseiro. É uma teoria científica, não é? Só falta ir lá fora e verificar se a fada do dente existe ou não. A premissa está errada. Então é possível a gente montar teorias extremamente elaboradas e técnicas e matemáticas sobre coisas fictícias, né? Que é o que esses autores aqui fizeram. Quem lê o estudo, ele é um estudo super complexo, cheio de medidas e cálculos e tal. Ele não é um paper fácil de ler, tá? No entanto, ele é completamente inválido, porque eles estão se baseando em coisas fictícias, ou seja, na ideia fictícia de que a gordura na dieta tem algo a ver com gordura no fígado. A gente já sabe que não tem, baseado em ensaios clínicos randomizados, isso é um assunto resolvido. Tá? E na ideia de que a gordura na dieta é o que causa a resistência à insulina patológica no longo prazo. E a gente já tem ensaios clínicos randomizados mostrando que dieta low carb, mesmo com um pouco mais de gordura, reduz a resistência à insulina. Portanto, ele é completamente inútil. Completamente inútil. Exatamente. Exemplo de ciência da fara do dente. Sim. Até não faz sentido nenhum, porque a resistência de qualquer coisa no corpo é gerada pelo excesso de tal coisa. E resistência à insulina, o corpo se torna resistente à insulina devido ao excesso de insulina. A gente sabe que a gordura é o macronutriente que menos influencia a insulina. Então é uma espécie de loucura as pessoas acreditarem nesse tipo de coisa. Anyways. Porque eles partem da conclusão, né? É aquilo que nós falamos assim. Tem que fazer mal, gordura tem que fazer mal. Assim, ó, eu chego à conclusão na Agatha Christie, né, o mordomo sempre é o culpado, tá? Então eu vou chegar assim, Rodrigo, assim, ó, é o seguinte, o mordomo é o culpado, agora faz o roteiro. Exato. Agora eu faço o roteiro, invento uma história, mas eu já tô te avisando, o mordomo, ele é o culpado. Eu já sei, eu já começo a minha história sabendo que o culpado é o mordomo. Então, assim, na cabeça da maioria das pessoas que estudam nutrição, a gordura é o mordomo. É isso mesmo. Tem que ser culpado. Então tu tem que inventar uma narrativa convoluta, meio bizarra, assim, né? Para justificar a tua conclusão a priorística, né? Só que não, né? Já tem ensaios clínicos randomizados. Felizmente nós temos nível de evidência mais alto que mostra o que é real, né? Sim. Logo isso tudo vai ser ridicularizado aí, eu espero. Não vai demorar muito, não. Agora vocês vão gostar, falando em ridicularizar, vocês vão gostar do que vem agora, que é um artigo que eu vi que foi publicado no Business Insider da Austrália, tá? No site. O que aconteceu? Eles começam o artigo, eles falam o seguinte: se você quiser ser mais saudável e perder peso, é uma boa ideia começar copiando os hábitos alimentares de uma nutricionista, certo? Faz sentido. Agora é o seguinte, a nutricionista em questão, que foi aí, né, desse estudo,
é a chamada de Ruth Freshman, que é uma autora do livro Food is My Friend, é minha amiga, a dieta da comida é minha amiga. E ela também, não só isso, mas ela escreve também para revistas. E se não fosse o bastante, ela é também uma porta-voz nacional para a Academia de Nutrição e Dietética nos Estados Unidos. Então não é qualquer nutricionista. Medo. Não é qualquer nutricionista, ela tem poder da voz dela alcançar muita gente. Agora o que aconteceu? Nesse artigo, ela compartilhou o que ela come diariamente e tipicamente no dia dela normal. E eu vou compartilhar rapidamente aqui o que ela falou, tá? Cada coisa que ela compartilhou. Se você quiser clicar no link depois, você pode clicar lá no emagrecerdevez.com, sempre tem todos os artigos com referência. Você clica, tem fotos, inclusive, que ela postou feliz lá, comendo o que ela tá comendo. Então ela começa assim, eu fico muito com sede quando eu levanto, então eu começo o dia com um combo aí, que é um suco de laranja e um suco de cranberry, misturado aí, 50-50%. Ela fala que dilui em água, senão fica muito doce, tá? Então ela começa o dia dela assim. Aí, rumo ao trabalho, lá pelas 8h30, quase todo dia eu como aveia com amendoim sem sal e um pouco de canela por cima no carro. Daí quando eu chego no escritório, eu faço uma grande caneca, uma Big Mug, uma grande caneca de um mocatino, né, um café descafeinado que ela faz, para ela trabalhar nos e-mails dela. Estou traduzindo simultaneamente aqui. Ela fala que usa um café instantâneo, né, esse descafeinado, com uma colherzinha de cacau em pó, né, sem açúcar, que eu acho interessante, o cacau é saudável e tal. Okay. E ela fala que aumenta e coloca uma quantidade generosa de leite 1%, tá? Nessa grande caneca dela. Ok. Leite 1% também é conhecido como água com açúcar. E não só isso, ela fala assim, eu tomo dessa grande caneca 3 ou 4 dessas ao longo do dia e à noite. Para quê? Para me manter hidratada e ter uma fonte de cálcio. Porque, claro, porque café é o que hidrata mais que água, né? A gente sabe disso, né? Sim, e leite com açúcar, água com açúcar, que é o leite desnatado, é uma coisa muito importante para a hidratação também. Exato. Lembrando que essa mulher, ela tem... Eu falei, é porta-voz da Academia Nacional de Nutrição, etc. Eu vou continuar. Ela fala assim, eu preciso de um snack, de um lanche no meio da manhã. Então, por volta das 11... Mas ela já não tá lanchando há horas? Então, ela começou com o suco, né? Depois comeu a bendita da aveia. Agora, de novo, ela comeu. Então, a cada hora, praticamente, ela tem uma coisa na boca e no estômago, pelo que eu tô vendo. 3 em 3 horas é para os fracos. É para ser de 30 em 30 minutos, mais ou menos. Exato. Ela fala que ela precisa de um lanche, porque ela não considerou o resto do lanche, né? Então, às 11, claro, ela come meia barra, um terço ou meia barra da barra de proteína dela favorita, que chama Chocolate Chip Cookie Dough. Não sei como é que traduz isso, mas é uma barra de proteína que é de massa de É uma massa de biscoito, biscoito com chips de chocolate. Deve ser um negócio bem saudável. Isso, então ela come isso às 11. Ela fala assim, às vezes eu como nesse horário frutas ou nozes. Ok, então essa é mais exceção do que a regra, né? Daí ela, não é novidade pra nós, né? Que sabemos aí, enfim, aqui da Tribo Forte, mas ela fala assim, eu fico com fome entre meio-dia e 1 hora, ou seja, 1 hora depois, tá? Que coisa assim, bizarra, eu não tinha lido esse artigo, eu tô me divertindo junto com os ouvintes. Não, bizarro. Ele fala assim, então eu fico com fome de novo, 1 hora depois, ao meio-dia, e eu como o almoço consistindo de iogurte grego, né? Pleno, deve ser baixa gordura, mas ela não fala, com fruta, nozes e um cereal chamado Fiber One, que é um cereal matinal, né, pessoal? Daí ela coloca em parênteses, para adicionar fibra. Daí, ela fala, eu estava com fome de novo às 2 da tarde, uma hora depois. Daí o que eu fiz? Olha só, o que eu fiz? Eu fiz a minha pipoca com azeite de oliva no micro-ondas, né? Ela fala, eu amo pipoca e eu tenho que medir quanto eu como, senão eu como demais. Daí ela falou, junto com a pipoca eu tive um gigante punhado daquelas baby carrots, sabe? Aquelas cenouras pequenininhas. Isso que ela teve. Daí, por volta das 4 da tarde, eu estava me sentindo meio estressada, mas não com fome. Então eu comecei a mascar no meu chiclete favorito. Daí ela mostra a foto do chiclete favorito dela. Ela fala assim, quanto mais estressada eu fico, mais pedaços, mais chicletes ao mesmo tempo eu coloco na boca, até 4 de uma vez. Isso que ela fala, tá? É um chiclete desse, pessoal, cheio de sabor de menta que ela gosta aqui, tá? É chiclete que você compra no mercado, tá? Não é comida de verdade, longe disso. Daí ela fala, eu cheguei em casa um pouco cedo, às 5 da tarde, e eu estava cansada e com fome, claro, né? Então, eu comi um punhado olha, segura na cadeira, eu comi um punhado de M&M's de amendoim para um turbo de chocolate e açúcar.
ela escreve isso, tá, pessoal? Então, Nutricionista, tá? você vai continuar, mas eu preciso falar. Assim, Diga ela lá. é nutricionista, porta-voz da Associação Americana de Nutrição, é isso? E sim, autora de um livro também que tá na Amazon, tá vendendo lá. E Aham. escreve para outras revistas, em colunas também, tá? Então, Assim como dizia o Milor, assim, eu vou pingar o meu colírio alucinógeno, eu tô largando. então ela chegou às 5 da tarde, né? E claro, comeu os M&M's dela de chocolate para um turbo. Ela fala como se fosse uma coisa positiva, um turbo de açúcar como energia. Então, Coisa né, boa. ela fala assim: como eu sou muito sensível à cafeína, o chocolate é a única cafeína que eu preciso. Né? Que eu preciso e normalmente eu incluo na minha dieta diária. Daí meu marido não estava em casa, então eu comi o que sobrou de uma comida indiana para janta por volta das 6:30 da tarde. Ele falou: eu adoro comida indiana, né? E eu criei essa refeição na noite anterior com galinha, com curry, cebola, maçã, essa uva passa e coco e pão o naan, que a gente falou. O naan é aquele pão indiano que é um pão basicamente, né? Um pão de alho. Então essa que ela comeu de janta. Daí ela falou: agora, né, por volta das 8:30 eu vou pra minha aula de yoga. Daí eu trago a minha grande garrafa de água congelada. Congelada não, é gelada, né? Que ela fala. Não sei porquê, quem sabe o benefício da água gelada porque ela acredita na questão da caloria. Então você toma água gelada, você acredita que o corpo vai gastar mais caloria, enfim, pra aquecer aquela água. Daí ela fala: quando eu chego em casa, né? Quando eu chego em casa, eu gosto de beber uma sparkling water, flavored sparkling water, né? Quando eu chego em casa eu gosto de tomar, ou seja, essas águas que a gente compra por aí, que eu não sei nem o nome do professor, mas tem várias marcas, né? Que águas saborizadas com gás, tá? Saborizadas com gás. Isso que ela toma enquanto assistindo TV. Então, basicamente, esse é o exemplo que ela tá dando aqui, que o artigo tá falando que a gente devia copiar, né? Se a gente quer começar a perder peso e ser saudável, melhor copiar o que a nutricionista faz. É isso que ela tá fazendo. E ela, inclusive, diz que diariamente ela faz de 30 minutos a 2 horas diariamente de exercícios físicos. Aí, o Marty Kendall, que é do site Optimize Nutrition, também da Austrália, ele fez uma análise rápida das refeições que ela postou aqui e concluiu o seguinte: a alimentação dela foi 72% carboidratos. Mais especificamente, 400 gramas de carboidratos e, como vocês viram, não dos melhores carboidratos. Isso seria, segundo ele, e a gente concorda, eu acho, né, uma grande catástrofe para um diabético e uma boa receita para chegar a ser um diabético se você ainda não é, né? Agora a pergunta disso tudo é o seguinte: claro que é divertido, é meio comédia, é legal de falar sobre isso, só que a pergunta é muito séria. Será esse um caso isolado? Lembrando que ela é supostamente uma nutricionista conceituada, que tem voz aí na mídia. Ou será que esse caso se repete por centenas de milhares de vezes ao redor do mundo afora, né? Eu fico imaginando se você é uma pessoa que só faz isso da vida, por exemplo. Ela é nutricionista, só faz isso da vida, né? Todos os dias. Ou seja, né, foca em nutrição, em ensinar, em prescrever alimentação. Você é uma pessoa que faz isso. Como pode você ser tão errado no que você fala? É como se você parasse no carro, pra encher o carro de gasolina no posto, né? E o frentista, que só faz isso centenas de vezes por dia, né? Deixasse a bomba de gasolina de lado e enchesse teu tanque com uma latinha de Pepsi que ele tava bebendo na hora. Assim, não sabia. Não tem como estar tão errado assim. Mas ela está. E tá aí o exemplo, com foto, inclusive, dela sorrindo, mostrando os benditos M&M, etc. na mão, né? Ela não é um absurdo, Dr. Souto? Não é inacreditável. Eu tô chocado e eu tô, assim, imaginando os nossos ouvintes, porque eu não tinha lido isso, então eu tava ouvindo agora com uma mistura, assim, de diversão e choque, né? Exato. E pensando, assim, se o pâncreas dela pudesse falar, eu não sei se ele gritaria ou se ele falaria palavrões. Né? Os dois, eu acho. Gritaria palavrões. Assim, fazer uma redação, assim, se meu pâncreas falasse. Né? Assim, deixa essa louca com morte cerebral para que eu possa viver, sabe? Porque, pelo amor de Deus, que coisa bizarra, cara, que coisa bizarra. Absurdo. É assim, inacreditável. Eu acho que essas coisas só prosperam porque os efeitos danosos na nutrição, eles levam muito tempo para ocorrer. Né? Então, assim, o diabetes vem anos depois, a obesidade vai se instalando no decorrer de vários anos, né? Se o cara botar Coca-Cola no carro, o carro nem sai do posto. Né? Sabe na hora o problema, né? Então por isso que não existe a versão, sei lá, de engenharia aeronáutica do que é a nutrição,
porque o primeiro avião já caía, tá Exato, certo? exato. Então, assim, o problema seria assim, se o pessoal começasse a cometer... imagina que os erros na engenharia aeronáutica só fizesse os aviões caírem daqui a 10 anos. Aí ia ser difícil estabelecer o vínculo, né? Ó, foi isso que a gente fez errado. Agora, na nutrição, infelizmente, o malefício vem tempos depois. É a única coisa que explica, assim, como uma bizarrice dessa persiste no século XXI. Assim, e pior que ela deve ser uma pessoa que é naturalmente magra, ela deve ser. Então ela faz isso e ela não ganha peso, então ela acha que tá fazendo as coisas certas, as pessoas olham pra ela, olha que magra que ela é, e daí, né, lembrando que ela se exercita de 30 minutos a 2 horas por dia, né? aí o que vai acontecer? À medida que ela vai ficando mais velha, ela vai começar a engordar, os exames vão começar a piorar, e aí ela vai achar que é porque ela tá comendo poucos MMs, ou tá fazendo pouco exercício. Deficiência de MM, né? Isso, né? Depois chega aquela conclusão assim, que não adianta, é a genética, enfim. Então, assim, o poder da negação aliado à ignorância são duas forças da natureza, assim, né? É complicado. É complicado. Então, assim, isso só... Hoje eu estava conversando aqui no consultório com um estudante de nutrição. Na realidade, ele veio junto com o paciente que veio consultar. E ficamos conversando, trocando ideias, ele dizendo, olha, como é difícil, né? Como, assim, ele ouve coisas bizarras na faculdade. Ele me disse, olha, ainda hoje na faculdade eu ouvi o professor, tá, dizer que dieta de baixo carboidrato vai provocar cetoacidose, né? E aí eu disse para ele assim, pois olha, a gente que trabalha com isso, e em casos de pacientes que precisam fazer uma dieta cetogênica, um paciente com epilepsia, por exemplo, sabe a dificuldade que é. Quer dizer, a pessoa tentando ficar em cetose, às vezes não consegue. Tá? Então, assim, imagina se alguém só porque está fazendo uma dieta de baixo carboidrato, que é diferente de uma dieta cetogênica, tá vendo? Se a pessoa nem em cetose periga ficar, quanto mais cetoacidose, que é algo que por mais low carb que seja a sua dieta, jamais vai acontecer, né? Tá certo? Sim. Cetoacidose é uma coisa que acontece por deficiência de insulina, vai acontecer no diabetes tipo 1. Então, assim, se o professor, o sujeito que teoricamente tem uma pós-graduação e está dando aula num curso de nível universitário, diz uma asneira dessas, é difícil. Por outro lado, eu estava falando com esse rapaz e ele disse assim, e eu disse para ele, olha, no entanto, assim, deve ter mais alguns colegas teus que compartilham dessa tua compreensão. Ele disse, sim, tem mais alguns. Disse, então a esperança talvez esteja no futuro, né? Aquilo que a gente sempre fala, o pessoal se aposenta, daqui uns 20 anos, esses que estão agora nos bancos de nutrição vão ser professores. E aí nós vamos ter professores que têm uma compreensão crítica da literatura, enfim. Né? Mas realmente o estado atual da coisa é lamentável, e eu acho que isso que você leu ali no final tem razão, assim, imagina isso multiplicado por quantos milhares, por quantos milhões de profissionais que seguem essa pessoa aí dos MMs e que come de 30 em 30 minutos como um exemplo. Exato, né? É uma arma branca, ela sim é uma arma branca, essa mulher. É uma pessoa que basicamente confessa que está com fome o tempo todo. Sim, estressada, inclusive ela falou que estava estressada. O marido dela não estava em casa, porque nem aguenta ela. Né? A gente pode extrapolar para isso também. Exatamente. Tá, então é um absurdo, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, para vocês terem ideia do que acontece, tá? Isso não é num país de terceiro mundo nem nada, é uma pessoa como os Estados Unidos, ecoou lá na Austrália, então é uma coisa, uma pessoa influente também. Então imagine no dia a dia, né, nas pessoas mais normais do dia a dia, digamos assim, como a gente, como é que esse tipo de coisa acontece. Eu torço te fazer uma pergunta diferente, sabe, sobre a comida, sobre o que você comeu, na verdade. Eu perguntar pra você, deixar você no on spot que a gente fala, né? Qual que é o teu alimento, se tivesse que escolher um, assim, o teu alimento, ou melhor, vamos deixar a pergunta mais interessante ainda. Se você tivesse que passar 10 dias numa ilha deserta, tá? Numa ilha deserta, e pudesse levar somente um alimento, qual seria? Um ingrediente. Por sabor ou por nutrição? Não, a pergunta é qual que você levaria por 10 dias numa ilha deserta. Bom, olha só. Eu fico na dúvida se eu vou responder. Verdade, tá? Eu fico na dúvida se eu vou responder ovo ou se eu vou responder carne. Tá? Porque
carne é mais saboroso. Eu acho que eu seria capaz de ficar comendo só carne esses dias inteiros e sair de lá e ainda comer carne. Entendeu? Eu não ia enjoar. Tá? Bom, ovo eu iria enjoar, mas eu acho que isoladamente, como único alimento, o ovo é ele é mais nutricionalmente completo. Tá? Não estou sugerindo que ninguém faça isso em casa, tá, pessoal? Mas assim, se nós pudéssemos ter assim, alguém numa ilha deserta, essa pessoa ficasse, sei lá, 2 anos comendo só ovos, exclusivamente ovos, nem vegetais, nem nada, eu acho que ela talvez não teria nenhuma deficiência nutricional. Bom, talvez vitamina C. Tá? Agora, respondendo assim objetivamente, levando tudo em conta, Rodrigo, eu levava carne para 10 dias. Claro, como um bom gaúcho. E se fosse também para 1 ano, também acho que sim. Inclusive tem um estudo do próprio Stephenson lá, né? Que ele fez 1 ano comendo gordura e carne só e se deu muito bem. Então... Interessante que esse que você falou, para quem não conhece, né? Ele era um explorador ártico e ele, no período que teve com os esquimós, ele acabou ficando preso no inverno lá. Então imagina isso assim, em 1905, o cara ficou preso no inverno no Ártico, ele só volta de lá na primavera. Tá? É noite, não tem como resgatar, não tem. Então ele passou todo aquele período comendo só carne, peixe, né? Era só o que tinha. E ele se sentiu ótimo, voltou mais magro e tal, energizado, se sentindo bem. E aí ele falou isso, o pessoal não acreditou, e eles, então tá. Então internaram ele num hospital e ele ficou comendo só carne. Tá? E uma coisa fascinante do relato, que está publicado em revista peer review da época dos anos 30, ele não desenvolveu nenhuma deficiência nem de vitamina C. Exatamente. E aí, pesquisando o assunto, porque lembrem, né, poucos anos antes, no final do século XIX, ainda houve casos de exploradores árticos que desenvolveram escorbuto. Por deficiência de vitamina C. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: como é que os exploradores que iam para lá desenvolviam o escorbuto e, no entanto, os moradores do Ártico que nunca consumiam vitamina C não tinham escorbuto? Os exploradores estavam comendo alguma coisa e estavam retirando essa vitamina C da... Exatamente. O que acontece é que o transportador celular da glicose, ele é o mesmo transportador celular do ácido ascórbico, da vitamina C. Há uma competição entre os dois. Então, quando a pessoa come muita glicose, ela precisa comer mais vitamina C, porque senão ela acaba ficando deficiente em vitamina C pela competição entre glicose e vitamina C no corpo. Quando você não come glicose nenhuma, que era o caso dos esquimós, mas era o caso também desse nosso explorador nesse experimento que ele comeu só carne, bom, existe uma pequena quantidade de vitamina C na carne. Tá? Desde que essa carne não seja toda torrada, se ela for consumida mal passada, tá? Tem vitamina C ali. É pouco, mas esse pouco é suficiente para evitar o escorbuto em quem não consome grandes quantidades de carboidrato. Então, à luz dessas coisas, a gente hoje entende que sim, os navegadores no passado tinham escorbuto porque eles não levavam frutas frescas, não tinham vitamina C, mas não só por isso, porque o que eles levavam era alimentos não perecíveis, ou seja, farináceos. Tá? Então eles comiam muito biscoito, muito farináceo, muito pão, tá? E isso aí tornava a necessidade de vitamina C deles muito alta. Então é um duplo problema. Excesso de farináceo e deficiência relativa de vitamina C. E aí tem uma história muito interessante, eu não vou lembrar o nome agora, mas foi um explorador da Antártida, que ele não tinha levado suprimento suficiente. Bom, primeiro tinha um explorador anterior que levou suco de limão, levou essas coisas, tá? Só que acabou o suprimento lá e eles acabaram desenvolvendo escorbuto e morreram de escorbuto. E aí teve um outro explorador que era um cara que não se preparou direito, não levou essas coisas e acabou a comida. Tá? Então não tinha nem farináceos e nem vitamina C. E aí ele começou a matar pinguins para comer. E o cara não desenvolveu o escorbuto e se salvou.
Exato. Tá certo? Então tá comprovado. São histórias muito interessantes, né? Na realidade, a necessidade de vitamina C é relativa, o que mostra mais uma vez que a evolução é um negócio impressionante, né? Quer dizer, o ser humano ele está adaptado para viver com pouquíssima vitamina C se ele tiver num local que ele coma low carb. Evolutivamente, em locais do mundo onde a comida pode ter mais carboidratos, que é os trópicos, bom, aí o corpo precisa de mais vitamina C. Bom, mas aí as frutas têm vitamina C, tá certo? Então, se o corpo precisasse de grande quantidade de vitamina C sempre, bom, não existiria ninguém no Ártico, tá certo? Exato. Então, assim, a evolução não é boba. Bobos são os pesquisadores que anos depois acham que sabem toda a verdade e ignoram a sabedoria da evolução. E outra coisa interessante sobre o Stefansson, lá quando ele voltou para Nova York e colocaram ele no laboratório lá para ele acompanhar ele durante um ano comendo carne, o único momento que ele se sentiu mal foi quando eles tiraram a gordura da carne. Né? Essa é uma história bem interessante. Eles começaram a dar carne magra para ele, ele passou muito mal, porque aí é aquilo que é conhecido por rabbit starvation, né? A fome de quem só tem coisas muito magras para comer. Então, mais uma vez, né, esses desbravadores aí, às vezes, eles só conseguiam caçar coelhos. Só que o coelho tem a carne muito magra, ele quase não tem gordura, especialmente no inverno, no Ártico, né? Então, era basicamente proteína pura. Proteína pura o corpo não tolera. Tem que ter uma gordurinha junto. Pessoal, só para botar em perspectiva, sempre é bom, né, Rodrigo? Não é se entupir de gordura, tá? Nós não estamos aqui dizendo para o pessoal pegar a pururuca, passar na manteiga, tomar café com óleo de coco junto para dentro. Não é isso. É dizer que a gordura natural dos alimentos é importante. Não só importante, é essencial, né? Gorduras, os gastos essenciais também. É dizer que não precisa fugir da gordura natural dos alimentos. Não tem necessidade de ficar, entendeu? Colocando manteiga em cima do seu filé. Tá? É um equilíbrio, né, entre não fugir da gordura natural dos alimentos, não fazer como a infeliz da porta-voz das nutricionistas, essa que comia 0 de gordura e 70% de carboidratos, isso é loucura, mas não precisa necessariamente consumir uma quantidade de gordura exagerada. É o bom senso, tá certo? Usa o bom senso que você já tinha e perca um pouco o medo excessivo das gorduras. Foque-se em alimentos de alta qualidade, comida de verdade, low carb, vai dar certo. Perfeito, ótimo, maravilha. Eu levaria carne também, com certeza, como bom gaúcho, não podia ter outra resposta também, né? Mas é isso, Dr. Souto, perfeito. Acho que foi legal o pessoal se divertir um pouco também, se chocar um pouco com esse episódio. A gente se fala no próximo então, pessoal. Até mais, Dr. Souto, obrigado. A gente se fala.